Sempre que minha vida desviar dos caminhos, quando houver escuridão, sempre que nas flores encontrar só espinhos, sentir fechar o coração, a tua luz buscarei, tua luz buscarei. Oi pessoal, tudo bem? Uma boa noite mais uma vez, é um prazer estar aqui, primeira vez que eu vim aqui na casa, é muito bom, porque nesse trabalho nosso, uma das coisas mais interessantes é conhecer, várias oportunidades. Eu falava com você mais cedo, de ir a várias casas e ter a oportunidade de conhecer vários trabalhos que são desenvolvidos, apesar do tamanho dos centros, maiores, menores, mas quase todos desenvolvendo trabalhos tanto na construção da nossa elevação espiritual, quanto no trabalho assistencial, independente do local, do tamanho e das pessoas que lá frequentam, independente das condições sociais. Isso é muito bom, e cada vez que eu vou a um novo centro, eu me deparo com belos trabalhos, com várias pessoas interligadas nesse desejo de fazerem boas ações. Mas para que a gente possa também fazer boas ações, e para que a gente possa ter essa prática de uma forma cotidiana, e que hoje, em dados momentos, a gente se esforça para isso, que ela venha naturalmente, que ela seja algo que nasça da gente de uma forma muito natural, como ser o respirar. Vamos chegar nesse ponto? Vamos chegar lá. E para isso a gente precisa evoluir o nosso espírito, evoluir a nossa conduta aqui. Então vamos aproveitar um pouco desses momentos que nós vamos estar aqui juntos, desses minutos que a gente vai passar junto e que a gente sempre faz em qualquer que seja reunião pública, para que a gente absorva algo que possa nos transformar, para que seja um momento da gente com a doutrina, em que eu abra a minha mente e o meu coração para receber as informações que são ditas e que eu possa processar isso. Então a gente esquece um pouquinho das atribulações do dia a dia, e vamos nos ver como uma oportunidade da gente aprender, como foi na oportunidade das canções. A gente cantou aqui várias canções com letras maravilhosas, mas mais do que cantar de uma maneira que a gente sabe naturalmente, para que a gente entenda de repente as letras, e assim vai também na lição e nas leituras que a gente faz. E hoje a gente vai falar de algo que é um desafio para a gente, que é retribuir o mal com o bem, porque é um desafio. Por que é um desafio para a gente? Por que vocês acham que de repente alguém que me fez mal, eu faça o bem em troca? É difícil? É mais ou menos difícil? É. Mas não foi uma das primeiras lições que a gente aprendeu? Não foi? É uma das primeiras lições. E no capítulo do Evangelho que fala sobre amai os vossos inimigos. Ficou mais difícil ainda, Porque até então o mal podia ser um malzinho, Mal, pisar no meu pé. Mas aí o negócio é mais pesado. É amai o vosso inimigo. Aí ficou mais difícil um pouquinho, não ficou? Ficou um pouco mais complicado, talvez, para a gente perceber isso. Então vamos aproveitar e fazer essa análise. E quando eu disse para a gente se ver, porque toda vez que a gente fala de algum problema, de algum defeito, de algum vício que as pessoas têm, a gente sempre vê o outro, A gente sempre imagina alguém, Eu conheço fulano de tal, tem um inimigo que é danado. É sempre assim, A gente sempre vê o outro. Vamos ver a gente, tá? Vamos esquecer o outro. Se o outro tiver, o outro tem. Deixa ele com dele. Agora é a gente. Vamos nos ver. Euzinho aqui, ó. Não é minha mãe, não é meu pai, não é meu vizinho, não é meu colega, sou eu. Então deixa a gente se ver na lição, tá bom? Cada um se vê ali dentro. Então vamos começar pelas explicações que a própria espiritualidade dá pra gente sobre o que é bem e o que é mal. Olha só, os espíritos nos explicam que o bem se constitui na correta aplicação das leis divinas, e é a aplicação da lei de amor. Então, é a aplicação das leis divinas e a aplicação da lei do amor. Isso é o bem. E o mal? É lógico que é o contrário de tudo isso, para não falar que a gente não disse mais, é toda ação que não é regida de acordo com a lei divina. O mal, a espiritualidade acrescenta mais um pouquinho, que o mal aparece em cada desrespeito que fazemos aos semelhantes e à natureza. Então, olha só,
a gente tem dois momentos, dois ensinamentos. O que é o bem e o que é o mal. Quando a espiritualidade fala pra gente que o bem é a aplicação da lei divina, da lei de amor, a gente sabe qual é? Conhecemos a lei divina? Quais são as leis de Deus? Conhecemos? Conhecemos? Nossa, foi tão alto que eu cheguei a ficar meio surdo aqui. A gente conhece as leis de amor? Sabemos quais são? A gente acha que sim, né? Acha que sim? Nós conhecemos as leis que Deus nos colocou? E que o Mestre Jesus veio nos trazer? Do amor ao próximo? Conhecemos? Do ti mesmo. E quantas outras vão colocando ali, né? Das leis. Podemos perguntar quais são, por exemplo? Uma das leis de amor? Vamos lá? Um de cada vez? Um por vez? Quais são uma das nossas leis de amor? Falou amar ao próximo, o que mais? Caridade. Quais são as outras? Vamos lá. Mais alguma? Amar ao próximo. Perdão. É lei de amor. O que mais? Amar o inimigo. O que mais que é lei de amor? Desejar o outro. Eu gostaria que, né, não fazer o outro, que eu não queria que fizesse comigo mesmo. Não julgar. Né? Não é tudo lei de amor? Não é? Respeitar o outro. Respeitar o pai e a mãe. Não é não? Fazer o bem sem olhar a quem. São todas leis de amor. São todas leis que Deus nos colocou num dado momento. Como os 10 mandamentos. E depois o Cristo veio nos trazer isso de uma maneira mais explícita. Então aqueles ensinamentos estão ali. Estamos ok com eles? Sabemos quais são? Sabemos. Sabemos o que é desrespeito ao semelhante e à natureza? Você sabe bem, a gente sabe bem o que é desrespeitar? Quais são as atitudes de desrespeito ao próximo e à natureza? Sabemos? Bom, então se a gente sabe quais são as leis de amor e quais são os desrespeitos ao semelhante e à natureza, só para a gente exemplificar, eu achei esse sabemos também tão baixinho, só para a gente exemplificar, um desrespeito ao semelhante, egoísmo, o que mais? Orgulho, maledicência. Acho essa palavra tão bonita, maledicência, mas chama fofoca mesmo. O que mais? A inveja. Tudo é desrespeito ao semelhante. Desrespeito à natureza. Queimar, desmatar. Poluir. Juntar uma lixarada sem fim também é, né? Então, tudo isso é desrespeito à natureza. Então, assim, sabemos quais são os dois pontos, sabemos? Então, se a gente erra é por quê? Nossa, fala mais alto. A gente erra por quê? Por que quer? Então, se a gente sabe, porque o mais difícil é a gente saber. Não. Quando a gente quer fazer alguma coisa, se eu não sei o caminho, eu estava vindo para cá, eu não sei o caminho, eu peço uma orientação para chegar. Então, o mais difícil para mim era chegar aqui pela primeira vez. Então, eu não sei. Se eu sei o caminho e não chego aqui, é porque eu não quero, não tive interesse em vir. Concorda? Então, se eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir, sei quais são as leis de Deus e sei quais são as contrárias, se eu não estou fazendo certo, é porque eu não quero. Porque eu não consegui também, porque eu não tive dificuldade, uma série de fatores. Mas em tudo isso está a minha força de vontade. Porque se eu não aprendi ainda, eu tenho que me esforçar mais para aprender. Se eu tive dificuldade, tenho que me esforçar mais para superar as barreiras as quais estão na minha frente, que eu estou tropeçando, que eu estou trombando. Se eu não quero, também tenho que me esforçar mais para querer. Então, tudo isso está voltado para a minha mudança, para o meu interior, né? Para a minha vontade de transformar. Ok? Então, vamos lá. Porque a espiritualidade também nos ajuda muito nesse negócio. Os espíritos são bonzinhos com a gente. Quando ele fala, olha, amai o vosso inimigo, aí você fala, poxa, essa frase solta, ela parece meio pesada, né? Meio pesada. E vamos combinar, na prática, num dado momento, para a gente, na nossa atual evolução espiritual, não é muito fácil, não. Mas a espiritualidade vem nos explicar o que é isso, o que o Cristo quis dizer e quais são os passos que nós vamos dar para que isso possa ser uma prática mais comum e mais normal, que ainda temos dificuldade. Um dia não,
Um dia isso vai ser, né? Em breve, a gente já vai estar todo mundo ali, né? Todo mundo caminhando já, ninguém faz isso mais, todo mundo super evoluído já. Na próxima mudança do planeta já está todo mundo aqui. Então, nós não vamos ter dificuldade para isso. Mas vamos lá. A espiritualidade nos explica, na citação de Mateus: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos, era o que você aprendestes, disse Mateus. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Então Mateus vem colocar, que a gente sempre aprendeu, ainda mais naquela época, nós estamos falando de muitos anos atrás, milhares de anos atrás. Mateus falava, a gente aprendeu, inimigo era ferro e fogo, leite italiano, fez o mal, mata, e enfim, era assim. E ele veio falar, e ele veio nos ensinar, quando Cristo nos trouxe os ensinamentos maiores, que o que o mestre queria e que o Deus queria era amar os vossos inimigos. E aí Mateus nos explica que só assim alcançaremos os céus, só assim chegaremos a Deus que está nos céus. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque a nossa proximidade com Deus que a gente fala é a nossa busca de ser melhor. Então era uma forma de mostrar naquela época, através desses ditos, que a gente precisava, e tinha que ser mais duro um pouquinho, Se era hoje em dia, que existe tanto de lei, ninguém está matando assim a revelia, pelo menos as pessoas normais. Naquela época que era lei, tinha duelo, tinha tudo e o povo se matava, ele tinha que ser mais duro, então ele tinha que ser bem veemente: amai vossos inimigos. Mas a espiritualidade vem e nos explica, e nos diz no Evangelho: mas não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo. Ficou mais fácil, Já está ficando mais fácil. Olha tanto que a espiritualidade é boazinha com a gente. A ternura pressupõe confiança. Ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Não se pode sentir com o inimigo prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. Realmente, ficou mais próximo da nossa realidade. Ficou bem mais próximo da nossa realidade. Então, olha só, o que a espiritualidade vem nos explicar? Vem nos explicar que esse amar vossos inimigos não é que você faça da mesma forma que você tenha essa conduta que você tem com o seu grande amigo, com o seu pai, com a sua mãe, que é algo um pouco diferente. O amar o vosso inimigo aqui é para que você não veja aquele que te fez o mal com ódio, deseje com maus pensamentos, queira coisa ruim, porque às vezes eu vou retribuir com outro mal do mesmo jeito. Como a gente falou aqui, faz uma fofoca, eu vou lá e faço outra para retribuir, Alguém fez um mal falando alguma coisa, ou tirando alguma coisa de alguém de perto de mim, eu vou lá e faço a mesma coisa, falo mal e tiro alguém de perto da outra pessoa. E aí você vai ficar naquela briguinha o tempo inteiro. Não é isso que ele quer da gente. E também a gente não vai conseguir agora chegar para aquela pessoa que nos fez o mal e sermos tão amigos quanto. Podemos chegar a esse ponto. Mas nesse primeiro passo, a espiritualidade nos ensina que a gente tem caminhos a percorrer. E que a gente já começa desde o nosso pensamento. Esse aqui é a primeira coisa antes de uma atitude, não é? A gente fala de uma atitude impensada. Impensada não pensou, Porque também ninguém vai fazer nada sem pensar. Pode ter pensado pouco, pensado mal, mas pensou. Aí você joga a culpa no impensado. Não pensou coisa, pensou mal. Então, já vamos desviar nosso pensamento das más influências. Então, primeiro ponto: não desejar aquele mal que volte, que retribua aquele mal que foi feito. Estou com raiva, estou com isso. Aí eu jogo tudo aquilo para outra pessoa. O primeiro exercício seria tentar filtrar já desde o nosso pensamento. Porque essas ondas de energia, esses irmãozinhos menos esclarecidos, a gente atrai com os nossos maus pensamentos. Ou acho que não? Se eu estou pensando em raiva, em ódio, em vingança, que irmãozinhos da espiritualidade que eu vou ter comigo? Aqueles que gostam disso. Ainda vão ficar soprando para mim, deixa eu te ajudar a fazer esse negócio aí. Ainda naquela ajudinha, daquela forcinha ainda. E aí a coisa vira um ciclo. Porque cada vez mais eu vou estar próximo deles.
Então a gente tem que começar a trabalhar o nosso pensamento, porque são os nossos pensamentos que vão gerar os nossos gestos. E os nossos gestos repetidos, né, geram os nossos hábitos. E são os nossos hábitos que fazem o nosso caráter. Então eu já começo a pensar diferente. Esse talvez seja o nosso primeiro exercício. Algumas pessoas, eu acho que já estavam muito... Já temos exemplos aqui na Terra de pessoas que estão muito à frente disso já. Mas se para a gente ainda o pensamento é o primeiro ponto a ser moldado, vamos começar a moldar pelo pensamento. Vamos parar para pensar. Eu já tive pensamentos negativos para alguém que tenha feito algo ruim para mim? Se eu tive, então é um exercício que eu tenho que fazer, né? Aquela vizinha que eu não gosto dela de jeito nenhum, eu, né, fico ali, podia, né, não fiz nada, mas eu fico pensando, bem que podia acontecer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Temos isso? Se a gente tem isso, né, já está na hora. Aquele colega de trabalho, aquele chefe que, né, ei chefe, não vou fazer nada não, mas bem que podia, não sei o que. Não? Se eu tenho isso, está na hora de eu começar a já, né, fazer um filtro dos meus pensamentos. Então, os pensamentos são os primeiros pontos que a gente tem que ter e o que nos ensina a espiritualidade. Já não pensar negativo. Tendo isso em mente e que eu não posso pensar negativo e exercitar para não pensar e desejar o mal para o outro, eu já dei um passo. Mas eu preciso dar mais um pouquinho. Então, retribuir o mal com o bem, mais do que não pensar mal e não desejar mal para o outro, é começar depois desse filtro, fazer o segundo, desejar o bem. Desejar o bem, porque aí eu estou conseguindo fazer um trabalho de caridade. Porque se o outro me fez mal, se o outro tem uma prática ruim, e eu começo a desejar o bem para ele, eu estou ajudando, de certa forma, com os meus pensamentos, ou até enviando bons espíritos para próximo a ele, que eles melhorem, que ele melhore. Eu estou praticando a minha transformação, a minha reforma íntima, e estou ajudando o outro. Quer caridade maior? Quer caridade maior? Então, essa capacidade nossa de retribuir o bem, já pode começar a partir daí. Aí sim, o passo de não pensar mal foi só um, tá? O retribuir o bem com o mal, a gente tem que evoluir para esse também. Depois, se isso pode se transformar, deve, com certeza vai, em gestos mais práticos e mais concretos, é consequência natural. Mas a primeira coisa é parar de pensar o mal e depois começar a desejar o bem. Porque, gente, esse desafio nosso, ele mexe com toda aquela, digamos, aqueles vícios que alimentam as nossas dificuldades em evoluir. Porque quando eu começo a não desejar o mal e começo a pensar e desejar o bem para aquela pessoa, para que ela aprenda, para que ela tenha capacidade de se discernir, capacidade de fazer melhor, a capacidade de ser diferente, o que eu estou fazendo com isso? Estou deixando de lado o quê? O ódio, o que mais? O orgulho. Estou deixando de lado o meu orgulho e o meu egoísmo. Então estou deixando de lado o meu orgulho e o meu egoísmo. O meu orgulho de falar, não levo o desaforo para casa, né? Que a gente aprendeu muito, né? Isso aqui ensinava pra gente, era aula, né? Assim, não leva desaforo para casa, né? Então a gente aprendeu assim. Naquela época, talvez, é hora de mudar, né? Hora de mudar. Então eu deixo para trás o meu orgulho, que é o não querer me vingar, e o egoísmo, porque eu passo a desejar algo bom para alguém. E quando eu pego o meu orgulho, o meu egoísmo e vou sufocando, eu estou sufocando junto, porque esses dois aqui, eles acabam sendo os alimentadores de quase todos os meus vícios. Eu estou sufocando ele, eu vou matando, porque aquilo que se fortalece, que é bom, só quando eu alimento, não é? Se eu não alimento, ele fica para trás, não fica? Então, se eu começo a alimentar meu ódio, meu orgulho, meu egoísmo com gestos assim, eles vão estar sempre fortes. Quando eu começo a fazer o contrário, estou deixando para trás. Estou deixando meu orgulho para trás, estou deixando meu egoísmo para trás, e eu vou sufocando. Isso vai me ajudando em várias outras práticas. Eu começo com um exercício de alguém
eu tenho como inimigo, e vou fazendo isso. E olha o tanto que esse inimigo me fez bem, hein? Pararam para perceber? O tanto que esse inimigo me fez bem? Ele me ajudou demais num passo para a evolução. Me ajudou demais a ir um pouco mais para frente. Concordam comigo? Bom, tá. Na hora que ele fez mal, a gente ficou com raiva, né? Não vamos negar, ficamos, né? Ficamos, a gente fica. Mas se a gente parar para pensar de uma outra forma, de um outro contexto, olha só, a gente tinha que ir lá agradecer ele. Não? Hã? Não? Você viu? Pessoal super afim de ir lá agradecer. Super afim. Só que não. Mas tudo bem, calma, é uma etapa, um de cada vez. Tá? A gente entende. Mas se a gente fosse ser bem correto mesmo, seria bom. Seria bom porque ele teria dado a oportunidade da gente combater as nossas dificuldades. E olha que isso é tão importante para o nosso crescimento. Isso é tão importante para o ser humano, muito mais do que a gente pensa. Muito mais do que a gente pensa. Porque toda a nossa mudança e toda a nossa transformação de seres que somos para sermos melhores, passa por aí. Passa por aqui, ó. Começar a pensar coisas boas. Ter bons pensamentos. Ter boas energias. Porque, consequentemente, eu trago para mim. Isso é tão importante, que todo mundo fala disso. E Demócrito, que foi um pensador grego muito antes de Cristo, ele dizia o seguinte: o bem não significa simplesmente não fazer o mal, mas antes não desejar fazer o mal. Olha só, ele falava isso, ó, há milhares de anos atrás. E por aí afora, vários outros pensadores vão trabalhando da mesma forma. John Wesley, que era um grande pensador, ele era membro da igreja presbiteriana inglesa, ele falava assim: faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre que você puder. Então esse pensador, esse estudioso, né, esse teólogo inglês, também de 1870, alguma coisa assim, ele diz isso. E eu acho que ele resume de uma maneira muito grandiosa, né, o fazer o bem. Mas não para por aí não. Robert Baden-Powell, que foi o criador do escotismo, ele diz assim: vale a pena ser bom, mas o melhor é fazer o bem. E Baden-Powell criou dentro do escotismo uma doutrina, uma filosofia muito bonita, a filosofia do escotismo, de ajuda, de companheirismo, de trabalho, de um sempre estar ajudando o outro, tanto que os escoteiros têm como lei maior, que é a promessa que eles fazem quando entram para o grupo, que é: prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir meu dever para com Deus e minha pátria, ajudar o próximo sobre toda e qualquer ocasião. Então, essas pessoas já tinham o bem como patamar maior para chegar. E todas as religiões, antes de Cristo mesmo, né? Porque a gente tem que perceber que existem várias outras religiões, abrirmos nossas cabeças para isso, para que existem outras crenças, e que todos que tenham essa crença num Deus que é um Deus de amor e de bondade, né, tem que ser respeitado. E o budismo já dizia, olha, o budismo, hein? Quanto tempo antes de Cristo, o budismo dizia: não firas os outros de um modo que não gostarias de ser ferido. Budismo, hein? Bem antes do Cristo, né? Eles já diziam isso. Olha que bonito. O judaísmo, que também é uma religião que a gente às vezes quase não ouve falar, ou quando ouve falar, vem envolvido naquelas guerras civis, né, do Oriente Médio, fala: o que te é odioso, não faças ao teu semelhante. Esta é toda a lei. O resto é comentário. Olha como o judaísmo tem uma visão muito forte do que é fazer o bem. O hinduísmo, que também é bem antigo, bem antes do Cristo, disse: esta é a soma de toda a verdadeira virtude. Trate os outros tal qual gostaria que eles te tratassem. Tá vendo?
não é um requisito só nosso, básico, e de agora não. Ele vem de muito tempo. E diz o seguinte, o islamismo, a gente ouviu falar do islamismo, quase sempre também envolvido, né? É islã, é bomba, é guerra, não. São as pessoas que usaram mal os ensinamentos, mas o Islã tem seus fundamentos também voltados para o bem. E o islamismo diz, nenhum de vós é um crente até que deseje a seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. Ou seja, nenhum de nós está próximo a Deus, ou podemos falar, né, na nossa língua, que somos cristãos, ou que temos Deus no coração, enquanto eu não desejar para o meu irmão aquilo que eu queria. Está vendo tanto que é forte? Todo mundo, todas as religiões, e aí tem várias outras, os bahá'ís falam a mesma coisa e por aí vai. Todas elas têm esse pensamento de não desejar o mal. De querer fazer o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Então, eu vou retribuir o bem com o mal quando eu parar de pensar, quando eu parar de desejar o mal, quando eu parar de ter principalmente uma raiva, um ódio aqui no meu coração, e que eu possa transformar. Se eu sei o que é bem, se eu sei o que é mal, se a espiritualidade veio nos ensinar quais são os passos que eu posso dar para isso, é possível mudar? É possível transformar? É possível? Então, se é possível, a gente tem que fazer o quê? Querer, né? Fazer. E eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Até que se a gente não quisesse, a gente nem estava aqui, não estava em casa, estava fazendo qualquer outra coisa. Não, a gente está aqui. Acho que é porque a gente quer. Talvez falte um esforço maior, um esforço menor. E eu acho que quando a gente estuda e lê mais um pouquinho, vem nos incentivar, vem nos dar esse apoio de pensarmos para os outros, né, coisas boas. Porque com toda certeza, esses bons pensamentos também voltam para a gente. Essas histórias também voltam para a gente. Quando o meu pensamento é bom, é positivo, eu também passo a ser uma pessoa boa e positiva. Porque tudo aquilo que eu faço, eu recebo. Tudo aquilo que eu penso, retorna para mim. Então eu vou sair ganhando e muito com tudo isso. E muito. Apesar de todo o mal que fazem, se eu começo a pensar o bem, a minha resposta e o meu retorno vai ser um retorno bom. Como em idos de 1915, quando Maria João de Deus desencarna e deixa vários filhos na terra, entre elas o jovem Chico Xavier, a criança, 7, 8 anos. E Chico vai morar, né, na casa da sua madrinha. Infelizmente, né, várias crianças, aquela situação, a madrinha não tinha por ele um apreço tão grande e era uma pessoa que era obsidiada, né? O pensamento dela era muito ruim, muito negativo. E Chico passa, como criança, a ter um tratamento não como uma criança merecia. Era um tratamento de raiva, um tratamento de castigos, muitos castigos. E Chico apanhava de chicote, apanhava de correr. Em dados momentos, Chico chegava a ser furado com garfo. E lógico, numa criança, como é que aquela percepção se dava no momento em que vários amigos deveriam estar ali brincando, ele estava sendo maltratado e machucado. E foi em meio a essa angústia, essa raiva, essa ira, esse medo, essa dor, que Chico vai chorar debaixo de uma árvore e lamentar por ter perdido a mãe. Lamentar por estar naquela situação e, né, alimentar também uma raiva que ele tinha daquela madrinha que estava com ele. Quando, naquele momento de angústia e de dor, ele recebe a visita da sua mãe, então já desencarnada, e Maria João de Deus diz para ele: meu filho, suporte as dores, não reclame, não lamente, não deseje o mal. Ela vai aprender com isso e você vai aprender mais ainda. Todas as vezes que for maltratado, que alguém lhe fizer o mal, ore antes de fazer qualquer coisa. Peça a Deus que Ele te ajude, peça a Deus que te oriente, peça a Deus que guie seus caminhos. E assim foi. Todas as vezes que Chico era maltratado, que lhe faziam mal, ele não reclamava. Foi chamado de louco, aloprado, doido por causa disso. Mas ele não lamentava, não reclamava. Ele entrava em oração.
E cada vez que ele passava por essa provação, por esse sofrimento e entrava em oração, ele recebia a bênção divina de ser acalentado pela sua mãe. Por muito tempo assim foi. Mesmo desencarnada, ela vinha para acudi-lo, para ampará-lo, para dar-lhe carinho, para dar as suas bênçãos, o seu afago, tão bom, tão bonito, tão gostoso como é o carinho e o afago de mãe. Então, todo aquele mal, em meio a todas aquelas dificuldades, sem desejar o mal, Chico conseguiu receber todo o bem, que era o bem desse carinho e desses ensinamentos. E a partir dali, as histórias deles você conhece. Se transformou na pessoa que se transformou e tantos ensinamentos nos trouxe. E tudo começou no momento em que ele soube tirar do mal o proveito